Está no ar Diálogos com Anderson Junque. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, que nesta semana vai falar sobre produção textual. E quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar este assunto, meu amigo, grande jornalista Juliano Schiavo, a quem desde já dou aqui as boas-vindas. Meu querido Juliano Schiavo, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, uma alegria recebê-lo. Obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, João, fico muito feliz em estar aqui, trazendo um pouquinho do que eu aprendi sobre a construção textual, né, e colaborando com você aí nesse diálogo. Maravilha, maravilha. Falando então sobre produção textual, Juliano, eu queria que você estabelecesse uma relação, um diálogo entre a construção propriamente dita do texto e a organização das ideias para essa construção. Como é que se estabelece isso? É uma coisa muito subjetiva, né? Se você for pensar na questão da construção do texto. O texto é como se fosse um tecido, né? São fiozinhos que você vai tecendo para formar um pano. Sim. Né? O texto são palavras que você vai colocando. Cada pessoa, quando ela começa a escrever, ela tem uma forma de escrever, né? Você tem, por exemplo, escritores que a gente poderia denominar, de acordo com alguns teóricos, como escritores jardineiros. Eles semeiam e vai construindo as coisas, histórias, e elas vão seguindo o rumo. Já tem outros que são os arquitetos, escritores arquitetos, que eles fazem um roteirinho, tudo certinho, então o personagem vai fazer isso. Tem gente que é um misto dos dois, né? É algo muito subjetivo que vai muito do feeling da pessoa, do que ela sente, de como ela gosta de escrever. Eu, por exemplo, quando eu vou escrever, dependendo do tipo de material, eu sou jardineiro. Eu semeio uma ideia e vou deixando ela crescendo, vou podando alguns lados, sem saber o fim, o que vai acontecer. Deixo o meu jardim de ideias sendo semeadas Sim. e crescendo. Mas também já teve momentos que eu tive que ser um pouquinho arquiteto, que eu tinha que planejar algumas cenas, alguns momentos ali. Como que eu vou construir meu texto para que, desde o início, eu tenha um final que ele case com o começo e a hora que o leitor esteja lendo o meu texto ali, ele encontre o sentido. Porque um escritor, eu brinco, né, que ele é um enganador. Ele engana o leitor para quando o leitor lê aquele texto, ele acreditar que é verdade, mesmo sendo um texto de fantasia. Porque a coisa mais gostosa quando você lê é quando você entra na história, você sente parte dela e acredita que aquilo é de verdade, mesmo sendo história de dragão, de fada, de bruxa, né, que não existe. Mas você, quando lê, você acredita. E essa é a magia da leitura. E ao escritor, quando ele vai escrever, cabe essa maestria de pensar na construção textual, entender qual que é o estilo dele, para ele conseguir arquitetar a história dele do começo, meio e fim. Juliano, eu queria que você colocasse uma questão aqui que eu acho que é interessante. É possível dizer que o escritor, especialmente o escritor de livros de história, ele sente ela antes de traduzir tudo isso para o papel? A escrita é uma expressão da alma, eu falo, né? Às vezes ela vem muito daquilo que você está sentindo no momento e você não consegue falar enquanto ser humano, mas você coloca no papel, criando personagens para falar aquilo. Eu escrevo, às vezes, porque me dá sentido o que eu escrevo, né? Das coisas que eu vivencio, que eu vejo, das conversas que eu tenho. Isso me inspira, é minha fonte de inspiração. Então, a partir do momento que eu me inspiro, né, eu tento colocar ali no papel, na minha escrita, na minha história, algo do que eu já vivenciei, algo do que eu acredito, algo que eu acho importante estar registrado em palavras. Porque isso é uma forma da gente conseguir construir ali uma significação, algo importante ali, que vai levar a história do autor ao coração do leitor, né? Um livro que não conquista o leitor é um livro morto, né? Um texto que não conquista o leitor, ele está fadado ao fracasso. Né? Então, um texto tem que ser pensado com o coração e com a mente também, né? Sim. Porque não adianta você ter o feeling, ter o sentimento, mas tem que entender que para chegar naquele leitor, você precisa ter as palavras corretas que vão seduzir ele, para ele gostar da história, comprar a história e mergulhar nela. Juliano, eu quero aprofundar essa questão da subjetividade. No seu entendimento, então, você está dizendo que quando um leitor se identifica com o escritor, você está falando que as vivências, o olhar sobre o mundo tem uma certa proximidade? É sobre isso que nós estamos falando?
acaba tendo ou não, né? Às vezes você pega livros, né, alguns livros que fogem da sua realidade, né? Eu, por exemplo, às vezes escolho um livro aleatório lá, começo a ler, são coisas que eu nunca imaginei que alguém poderia vivenciar, por exemplo, histórias de vida, tudo, por exemplo. Né? Isso é legal, no sentido de que você, quando lê, isso já está comprovado cientificamente, você se torna uma pessoa mais empática, porque você se projeta no personagem ali. Né? Então, você lendo, às vezes, uma história real de alguém que passou por uma situação difícil, você fala assim, cara, olha o que essa pessoa passou, né? E eu estou reclamando, às vezes, de uma coisa tão pequena. Sim. Né? Ai, meu carro quebrou, ai, que vida difícil eu tenho. Né? Tá. Às vezes a pessoa contando uma história dela passou por um câncer, um problema ali que é muito maior do que uma peça de carro que quebrou. Lógico, não estou diminuindo a dor, o problema de todo mundo. O que eu quero dizer é que às vezes a gente dá uma dimensão tão grande, um problema tão pequeno, que quando você lê, você começa a entender que às vezes a gente cria histórias muito grandes de problemas tão pequenos que eles não seriam tão grandes assim. Né? Então a leitura abre portas para isso. Para você se transformar numa pessoa mais aberta ao mundo, mais aberta à subjetividade, para entender que todo mundo é diferente. E é nessa diferença que você faz o mundo ser como o mundo é, né? Da diversidade. Eu vejo aqui, você trouxe vários livros, e aí eu queria até compreender um pouco, Juliana, dessa sua subjetividade. Não sei se você gostaria, de repente, de citar um ou outro, mas no seu entendimento, como é que essa subjetividade, e aí eu até gostaria de falar um pouquinho também sobre a questão das dificuldades e também da dor, no sentido de compreender se a dor, este elemento, produz histórias talvez mais marcantes, mais relacionais, se comparado, por exemplo, a outros contextos de vida? A dor é inevitável, né? Não tem como você evitar a dor. O sofrimento é uma coisa opcional. Sim. Você opta por sofrer ou não. Como assim? Eu posso procurar ajuda. Né? Sim. E uma das ajudas seria escrever. Né? Quando você está com um problema, com uma dor, alguma questão que está pegando ali, uma das terapias não convencionais, assim, né, que não é com psicólogo, psiquiatra, seria escrever. É libertador você colocar ali o seu sentimento no papel. Porque quando você coloca no papel, você materializa aquilo. Eu, quando estou com uma dúvida, com alguma coisa me pegando ali, não estou conseguindo entender, eu escrevo. A partir do momento que eu escrevo, depois eu leio em voz alta, eu falo assim, esse é o ponto principal. O que eu preciso melhorar para resolver isso? Porque mais de 90% dos problemas não são os outros. Somos nós mesmos que criamos. E a gente tende a se vitimizar às vezes. Né? E quando eu escrevo, eu falo assim, não é o problema do outro ali, sou eu que estou fazendo tal coisa que está tendo esse resultado. Né? Então, por exemplo, quando eu lancei esse primeiro livro, Balanço Vazio, aqui, foi em 2016, mas eu escrevi ele em 2013. O Juliano de 2013 é muito diferente do Juliano de 2025. Sim. Né? Eu sou outra pessoa agora. Eu tinha outra percepção de mundo, achava que a forma das coisas eram diferentes. E saiu o livro aqui, que é a história de um jornalista, que ele vai para um retiro do silêncio, e lá ele começa a encontrar várias pessoas, ele vai conversando, descobre que cada um tem o seu problema, e que o problema dele também era grande, mas ele foi vendo que tinha formas de você seguir outros caminhos ali. E aquele Juliano que usou a subjetividade daquela época é diferente do de hoje. Mas se eu não tivesse passado por isso para a construção desse livro, eu não estaria aqui nesse momento. Porque a partir dele foram abrindo outras portas e outras formas de escrever, usando os sentimentos para transformar a dor, o sofrimento, a alegria em palavras. Né? E quando eu coloco essas palavras, juntando elas, pensando num tecido chamado texto, eu consigo, às vezes, ou não, né, conquistar o leitor. E é isso que é gostoso. A hora que você capta o coração e a atenção do leitor. Mais do que lançar o livro, mais do que, não sei quantos mil livros foram baixados em download. Acho que de todos os livros que eu tenho, foram mais de 15 mil downloads desde a época que eu coloquei na Amazon, por exemplo. Coloco gratuito, baixam, né? Não é o número. É quando eu recebo, do nada, uma mensagem, li seu livro e aquele livro me tocou. Isso para mim já é o máximo, porque eu falei, cara, um livro às vezes que eu escrevi faz 5, 6 anos, nem lembrava mais dele, né? Porque a gente tem um caso assim, lancei o livro, beleza, lancei, tchau, passou já cansei dele, vou para o próximo, né?
Mas quando chega um e-mail de uma pessoa que lê um livro seu, que faz 5, 6 anos que você nem fala mais desse livro, fala, caramba, aquela história que eu escrevi está tocando as pessoas ainda. E aquele sentimento na época que eu estava sentindo quando eu escrevi, está tocando a pessoa 5, 6 anos depois. Porque o mundo é cíclico, né? Dá uma volta, né? Então, a gente está sempre repetindo as mesmas histórias, tentando evitar os menos problemas possíveis, né? Isso que é bacana da escrita, quando você entende que não é só escrever por escrever, é escrever para ter um significado para tocar as pessoas. Juliano, sabe que eu quero entrar agora num outro campo, que é a questão da escrita, não simples e tão somente porque talvez alguém goste de escrever, mas existe uma questão das regras gramaticais, né? Ou seja, em outras palavras, eu estou querendo dizer, para escrever precisa ter um certo preparo e eu gostaria que você falasse sobre isso. Exatamente, né? Para você escrever, não adianta escrever qualquer coisa, para publicar, eu falo, né? Escrever, eu recomendo todo mundo escrever. Escreve, coloca no papel, põe. Agora, para publicar, você precisa de um preparo, né? Então, você tem que ter ali revisores para ler o seu livro. Muitas vezes, quando eu termino o meu livro, o que eu faço? Eu mando para leitores betas, que são pessoas que vão ler o livro, opinar sobre a história, falar o que tem sentido, o que não tem, se a história está redondinha, com começo, meio e fim. Então, a partir do momento que eu passo para esses leitores betas, eles apontam para mim as falhas, eu acerto as falhas, mas necessariamente eu preciso passar por um revisor, um editor. Por quê? Quando a gente escreve, a gente fica com alguns vícios. Então, eu posso ler 10 vezes o mesmo texto, eu não vou ver o meu erro. É mais fácil o outro, que está distante da história, enxergar o erro e acertar. Por isso, na preparação do texto, é importante você ter um corretor ortográfico ali, uma pessoa especializada na área, que entenda da língua portuguesa, para colocá-la de forma correta, né? Você tem dificuldade de escrever? Tudo bem, escreva, mas você vai ter o corretor por trás, o redator, o editor, para cortar aquela parte, para deixar mais limpo o texto, para deixar mais conciso, né, para que ele fique um texto limpo e agradável. Só para resumir, o revisor não é uma questão de ego, é uma questão de necessidade, né? Tem autores que não aceitam correções, né, mas eu acho que ele acaba perdendo, né? Desde que não mexa no estilo do escritor, não tem problema, né? Você não vai mudar o estilo, mas é importante você ter um revisor bom para ele deixar seu livro sem erros, porque o erro afasta o leitor. Com certeza. E gera uma concepção negativa também em relação à obra e ao autor, né? Exatamente, até porque a gente está falando língua portuguesa, escrevendo um livro em língua portuguesa e está cheio de erro. É uma coisa assim que meio complicada, porque você trabalha com as palavras. É como se eu fosse um médico, cardiologista, fosse fazer uma operação do coração ali e não colocasse todas as válvulas no lugar correto, né? Eu mataria o meu paciente. No caso do escritor, ele vai amplificar o erro dele, porque ele vai publicar 1000 livros. Então, são mais de 1000 livros impressos aí com erros, né? Então, quando você passa por um revisor, você limpa aqueles erros. Lógico, sempre vai sobrar um ou outro, alguma coisinha que passou, porque ninguém é perfeito na revisão, né? Acaba passando. Tanto é que você tem editoras ali que tiveram um recall de 150 mil livros, porque esqueceram de revisar e estava faltando um capítulo. Né, um capítulo inteiro, né? Não está falando de uma palavrinha que faltou, né? Mas tendo um revisor e engolindo às vezes o seu ego, quem ganha é o escritor, porque ele vai ter um texto mais refinado, mais atraente, com menos erros que possam incorrer ali da escrita dele. Maravilha. Bom, nós estamos conversando aqui com o Juliano Schiavo, jornalista, sobre produção textual. Nós vamos agora para um intervalo comercial, nós voltamos na sequência, 1 minuto só, e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. O livro Metodologia Ludocriativa, da educadora e pesquisadora Valéria Caetano da Silva Alvarenga, propõe uma reflexão sobre o processo de aprendizagem de crianças e adolescentes à luz da educação sociocomunitária. A reflexão se concentra na experiência da metodologia ludocriativa como um instrumento de humanização das relações. Adquira já o seu agora mesmo através do WhatsApp 34 99798 3521. Atenção, professores da Rede Pública Estadual de Santa Bárbara do Oeste. O projeto Missão Amazônia, o Ser
e o existir da população ribeirinha, com o fotógrafo e jornalista Anderson Junque, está com a agenda aberta. A atividade conta com a exibição de um documentário e muitos relatos pessoais sobre sua expedição de 22 dias na Amazônia. A atividade é gratuita, as palestras são limitadas. Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 19 97402 1168 para saber mais. Projeto realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio do Ministério da Cultura, Governo Federal, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Oeste. O melhor endereço para você ficar bem informado, tododia.com.br. Coloque em seus favoritos e tenha a melhor informação. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. A futura casa dos seus sonhos está aqui na Imobiliária Euroconte. Abrimos portas e apresentamos a vocês as possibilidades de adquirir seu imóvel, atuando há mais de 19 anos no ramo imobiliário e 30 anos em contabilidade. Oferecemos serviços como compra e venda de imóveis, terreno e construção, lançamentos de empreendimentos e serviços contábeis gerais, como RH, financeiro e fiscal. Nós ajudamos você a conquistar o imóvel dos seus sonhos. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Estamos de volta aqui com o programa Diálogos, que nesta semana fala sobre produção textual. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando este assunto, o jornalista Juliano Schiavo. Juliano, queria que você estabelecesse uma relação que eu acho importante entre a produção textual e o público-alvo. Quando nós pensamos em escrever algo, aquela pergunta, para quem eu estou escrevendo, é muito importante, né? Exatamente, Junque. É importante porque quando você faz qualquer projeto, você tem que pensar, para quem estou fazendo esse projeto, né? Até mesmo para quando você escreve, você adaptar a sua linguagem. Um texto que eu penso para uma criança é diferente de um texto que eu penso para um adulto. Não adianta eu usar as mesmas palavras que eu vou usar para um adulto, para uma criança, que ela não vai entender. Ela está em processo de construção, né? O adulto já tem um repertório maior. Então, quando você pensa na produção textual, você tem que pensar primeiramente no público-alvo. Eu vou escrever para quem? É para todo mundo. Não, não é para todo mundo, né? Você atira para todo lado, você não sabe para quem você está escrevendo, né? Você tem que pensar, meu texto é para uma criança? Tá, beleza. Então, esse é o meu público-alvo, é para criança. Qual idade? Tal idade. Se eu escrever dessa forma, a criança vai entender? Quando eu escrevo algum livro infantil, com foco em determinada idade, eu tento voltar no tempo, nas minhas memórias, e falar assim, se eu tivesse aquela idade, eu entenderia essa história? Né? Então, por exemplo, a partir do momento que eu tento relembrar isso, e ver se o jeito que eu escrevi ali, eu, quando criança, entenderia aquele texto, aquilo já me dá um insight que, legal, vou seguir naquela linha, né? Porque a forma que você escreve, tem que ser adaptada ao público. Sim. Né? Então, isso é muito importante, porque senão você não vai conseguir fazer com que o seu produto chegue onde você deseja. Interessante isso. E sobre a questão da produção, eu penso que tem uma questão interessante para a gente conversar aqui, que é a produção textual para o livro e para a internet. Existe uma diferença, Juliano? Depende muito do ponto de vista que você quer chegar, né? Por exemplo, se eu quero escrever um livro, hoje existem muitas plataformas para você lançar o livro de forma virtual, que nem a Amazon, por exemplo. Praticamente todos os meus livros estão nelas, né, nessa plataforma aí. Por que eu coloco lá? Porque eu não tenho custos para publicar. Então, coloco lá, fica disponível para o leitor. Eu sempre escrevo, quando eu vou escrever um livro, pensando na publicação impressa.
Então, eu nunca fiz adaptação para a internet, tudo. Deixo do jeito que está, vai para a Amazon. A não ser que você pense em criar um e-book, algo mais compacto ali, mais fácil, de fácil leitura. Daí você tem que adaptar o texto, porque se a pessoa for ler principalmente celular, tem que ser textos menores, mais curtos, né, para a pessoa bater o olho ali, até porque hoje em dia a gente não consegue se focar mais nas coisas que passam de determinado tempo. Né? Você vai ver um vídeo, passou de 30 segundos, a pessoa está se sentindo torturada. Né? Você vai no cinema, antes você conseguia ficar 2 horas vendo o filme, hoje o filme passa de 1 hora e você já começa a ficar agoniado. Porque nosso cérebro foi modificado por conta da neuroplasticidade, né, por conta da tecnologia. Então você está lá, toda hora acessando o celular, tudo muito rápido. O jeito que é feita a produção da informação é muito rápido. Então nosso cérebro se adaptou a isso. A gente quer agilidade. E esse tem um problema, a gente não consegue sentar ali, aprofundar na história e seguir nela. Né? A gente perde nisso. Então, quando você vai escrever, pense primeiro no seu público-alvo. Se você quer um público que leia rapidinho, então pensa num texto mais curto, mais conciso, um texto mais factual. Agora, um livro, que é um objeto que a pessoa vai se deleitar ali, ele tem uma escrita diferente. É uma escrita para a pessoa entrar na história e vivenciar aquilo. Maravilha. Eu gosto, Juliano, de pensar nessa relação de como o trabalho, né, ele de alguma forma, nós modificamos, né, o nosso entorno através do nosso trabalho, mas a relação do trabalho também de alguma forma nos transforma. E nessa perspectiva eu queria muito saber de você, o que a escrita transformou no Juliano? Quem era o Juliano antes do início dessa jornada, né, desse labor, desse trabalho todo, quando a gente fala de escrita, e quem é o Juliano hoje? A escrita, ela me trouxe oportunidades que hoje eu vivencio. Né? Por exemplo, eu era uma pessoa muito tímida, não conseguia falar em público, não conseguia me expressar. Sim. A partir do momento que eu publiquei meu primeiro livro, eu entendi que eu estava dando a minha cara a tapa ao mundo. Né? Quando você publica um livro... Inclusive você tem um livro com esse título, né? É, o tapa na cara, Sim. Né? Mas com outro sentido ali, né? Que a partir do momento que você coloca um livro no mundo, você está dando sua cara a tapa. Por quê? Você vai ser julgado, as pessoas vão ler, elas vão, às vezes, odiar a sua história. E está tudo bem, né? É gostoso, às vezes, até você receber uma mensagem, olha, não gostei do seu livro por isso, por isso, por isso. Sinal que a pessoa leu. Do que ela falou assim, eu amei, tá, mas o que você gostou? Então, né, vem cá, a história não leu. Né? Você falou que gostou, mas não leu, né? E a partir do momento que eu comecei a escrever, né, publiquei meu primeiro livro, eu fui me moldando ali a me tornar o que eu sou hoje, porque a publicação de livro, o fato de eu escrever e me tornar um escritor, fez com que eu me modificasse enquanto pessoa para me abrir mais às outras, a conversar mais com as outras. Inclusive, eu acabei criando uma feira literária, a Flaam, americana, por conta da publicação de livro, porque eu queria levar meu livro para os leitores, mas não tinha os leitores. O que eu tinha que fazer? Criar um evento para atrair esse leitor. E acabou criando a Feira Literária Artística de Americana. Né? Quando eu criei ela, eu vi a dimensão que um livro que eu publiquei, ele foi criando. Começou com esse aqui, Balanço Vazio, e foi virando um efeito cascata até chegar na produção de uma feira e produção de outros livros ali. Então, o primeiro livro que eu escrevi se transforma em uma história de vida. Juliano, eu gostaria de adicionar nessa minha primeira pergunta essa sua visão em termos de pluralidade e diversidade. Como é que você enxergava o mundo naquela época? Houve uma ampliação nas perspectivas relacionais a partir das escritas? Fala um pouco sobre isso. Quando você escreve, você acaba se doando, né? E a partir do momento que você se doa, que você se coloca ali, e não estou querendo dizer que o escritor, ele é uma entidade, olha, o melhor de todos. Não, é uma pessoa comum. Sim. Não vamos tirar escritor do pedestal, não é mais que ninguém. É um ofício, é um trabalho. Só que a questão que eu falo a partir do momento que você escreve, você está se doando, você está se colocando ali, você está colocando suas ideias, está colocando a cara a tapa. Né? Você sofre com isso também. Não é só um processo de, vamos lançar, ter coquetel. Não é só essa felicidade. É o frustrar, porque às vezes a história não está sendo impactante como deveria. Né? Você tem as frustrações ali. Né?
E o fato de você escrever e você ter todo esse processo, ele te molda. Não é a publicação do livro, é o processo. É o processo desde quando você começa a escrever até ele estar pronto. A hora que o livro termina, está pronto, perde a graça. E é nesse desenrolar da história que a gente se transforma. Então, às vezes, eu começo a escrever um livro, eu estou caminhando, vem uma ideia. Eu tenho que anotar aquilo lá. Mas por quê? A história que eu comecei a criar, ela está me obrigando a pensar sobre outra perspectiva que talvez eu não pensaria. Por exemplo, se eu estou fazendo uma história de suspense, de um assassino, eu não sou um assassino, mas como pensar em um assassino? E por que ele chegou a pensar naquele ponto ali para matar alguém? Então, você tem que colocar no lugar do outro para entender como o meu personagem seria, para eu dar credibilidade na história. Né? Então, faz pensar de outras formas. Eu não quero ser um assassino, Sim. mas eu quero que meu personagem, quando a pessoa lê a história, sinta que ele não é um assassino real, né? Com as dificuldades dele, com tudo, mas que consiga construir um personagem. Então isso me força a pensar diferente. O fato de eu criar um personagem que foge do meu padrão me faz pensar de forma diferente. Isso me transforma enquanto pessoa. A produção do seu primeiro livro, do ponto de vista do sentimento, é diferente agora, depois de vários outros? Tem uma questão especial, Juliano, nesse sentido? Eu falo que a gente tem uma pulsão por criar, né? Quem escreve tem uma pulsão por criar. Eu lembro quando estava escrevendo meu primeiro livro, que foi esse aqui, que é de vampiro, chama O Silêncio das Mariposas, né? Que é uma história de vampiro. E eu lembro quando eu escrevi ele, eu sofri para escrever, porque eu imaginava um personagem que ele não teria saída na vida, que ele ia sempre sofrer, né? O Silêncio das Mariposas significa aquela ansiedade que você tem com a vida, né? E quando eu pensava no personagem, eu sofria com ele, porque eu queria que as pessoas sentissem o que o personagem sentisse, então eu me colocava na pele dele. Então, cada história que a gente vai criando, cada personagem que a gente vai construindo ao longo do tempo, ela vai moldando a forma da gente ver as coisas, né? E isso humaniza a gente, né? Ele lapida a gente enquanto pessoas, né? Porque eu sozinho não sou ninguém. Eu preciso de outras pessoas para as coisas acontecerem. Sim. Né? E essas pessoas acabam me municiando também com informações para eu pensar, sistematizar e colocar no papel para criar um personagem. As pessoas me inspiram, a vida me inspira, as coisas que acontecem me inspiram, as notícias me inspiram. Então eu tenho que ser uma pessoa aberta a ouvir o diferente e me entregar ao diferente. Porque a partir do momento que eu escuto as pessoas, eu entendo elas. Eu não estou ouvindo, ou caiu uma pedra, aí eu ouvi o barulho. Eu estou escutando, estou me colocando à disposição para ela contar o problema dela, que às vezes pode ser uma linda história que eu vou construir mais para frente. Que legal. Bom, sobre isso, então, vou pedir para que você faça um comentário em cima de uma fala muito conhecida do Albert Einstein. Vou abrir aqui aspas para ele e eu vou pedir então depois para você comentar. Ele diz assim, ó, abrindo aspas: a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original, fecha aspas. Comente isso, Juliano. Quanto mais a gente se abrir para as experiências, para as situações e para os momentos ali, mais a gente vai se transformar enquanto humanos. Né? Isso que é importante, é isso que dá sentido. A gente não é algo estático. Tem que estar sempre em movimento para a gente não ficar parado ali e se transformar em lodo. Né? A gente tem que sempre deixar fluir. Né? Então, quanto novas ideias, novas formas de pensar, sem mudar a nossa essência. Sim. Né? Isso é importante para a gente conseguir entender o outro, se colocar no lugar do outro e chegar ao mais importante, que é a construção por meio daquilo que é o nome do seu programa, diálogo. Que legal, que legal. Juliano Schiavo, quero demais, querido, te agradecer pela presença, pela partilha. Demorou um pouco, mas o dia chegou. Sim. Muito agradecido do fundo do coração por todas as reflexões que você colocou aqui à disposição do público, e tenho certeza que agregou demais e vai agregar muito ainda. E nesse sentido, gostaria então que você fizesse as suas considerações finais e, claro, mais uma vez, minha gratidão eterna. Obrigado, Ju. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer, né, a oportunidade de estar aqui. Para mim é uma honra poder falar com vocês. E a mensagem que eu deixo é: leiam mais, busquem livros diferentes do que vocês estão acostumados a ler,
porque isso liberta, faz a gente pensar de outras formas, e quanto mais a gente pensa diferente, melhor para a gente, porque a gente consegue se colocar no lugar do outro e entender que a diversidade é importante. Maravilha. Juliano Schiaffo, obrigado, saúde e paz, viu? Amém. Obrigado. Você assistiu aqui mais uma edição do programa Diálogos, que nessa semana falou sobre produção textual. Quem esteve comigo aqui conversando, debatendo e aprofundando este assunto, o jornalista e também escritor Juliano Schiaffo. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.